Deus criou Eva, a primeira mulher da costela do Adão. Então pronto, tá resolvido, né? Tá aí a diferença entre homens e mulheres. Até que uma anatomia, e isso permaneceu durante muitos e muitos anos. Até que teve um anatomista que ficou, né, encasquetado com essa informação, e aí ele resolveu contar o número de costela das pessoas que morriam, né, e que ele ia fazer a autópsia naquela época, por volta dos anos 1500, e ele resolveu contar. Né? E ele falou, bom, homens e mulheres têm o mesmo número de costelas. Foi lá, bateu na porta da igreja. Escuta, seu padre, como você explica que homens e mulheres têm o mesmo número de costelas se está dizendo aqui, ó, neste livro, que a mulher veio de uma costela do Adão? E aí, né, continuou a especulação, nenhuma explicação. E acreditava-se então, depois de um tempo, né, que a determinação sexual se dava pelo calor do parceiro durante a relação, do calor do parceiro masculino durante a relação, tá? Então, nesses relatos dizem que a relação sexual, quando ela era uma relação quente, a determinação se dava no sentido masculino. E quando ela era assim, mais morninha, mais sem graça, no sentido feminino. Aqui a mulher era mais pobremente desenvolvida que o homem. E alguns acreditavam ainda que a genitália da mulher era igual à do homem, só que para dentro, tá? E aí às vezes eu falo isso e as pessoas se chocam. Não, gente, tem trabalhos científicos mostrando e discutindo essas questões, tá? Existem relatos históricos a respeito disso. E aí, assim, como ninguém conseguia explicar exatamente o que acontecia, como eu disse, a criatividade era bem grande, né? Até que com o avanço da biologia, ficou estabelecido, então, o sexo monogamético por algumas espécies animais, por exemplo, para os gafanhotos, né? Então, existia um cromossomo sexual, né, que era um único, que era X, e aí, neste caso dos gafanhotos, por exemplo, quem tinha duas cópias deste cromossomo, então, fêmea, e uma única cópia, macho. Então, esse é o sexo monogamético, né? Monogamético, que foi a primeira forma de determinação sexual baseada em cromossomos que foi descrita. Aí, mais tardiamente, então, o sexo, né, foi relatado o sexo heterogamético em algumas espécies, por exemplo, de mariposas e borboletas. E aí, então, já eram 2 cromossomos que determinavam o sexo. E aí, só que aqui, diferente dos humanos, os machos possuíam, então, 2 cromossomos iguais, o Z, e as fêmeas possuíam o cromossomo Z e W, né, que aí determinavam o sexo feminino. Bom, e aí, neste momento da história, eles, né, começou o pensamento, bom, se já existe, né, uma determinação baseada, né, num cromossomo para essas espécies, para a espécie humana, deve existir alguma forma um tanto mais complexa ou parecida com essa, que não seja só pelo calor do parceiro durante a determinação sexual. E aí, depois disso, foi determinado, então, que fatores ambientais poderiam interferir nessa determinação do sexo. Como, por exemplo, foi descrito nas tartarugas, né? Então, o calor é determinante, né, do sexo das tartarugas. E aí bagunçou tudo de novo a linha de raciocínio que vinha, né, sendo construída aqui. Em humanos poderia haver, então, né, uma forma cromossômica também, uma forma mais complexa de determinação do sexo, tá? E aí voltaram a pensar de novo na determinação durante o calor, né, devido ao calor do parceiro, durante a determinação sexual, e aí continuou essa bagunça toda. E aí esses pensamentos permaneceram até a redescoberta das leis de Mendel em 1900 e depois a descrição de cromossomos sexuais que foram então oficialmente descritos, né, em 1902. E aí continuou, né, essa forma, e aí depois, 2 pesquisadores, o Bar e o Bartram, em 1949, observando, né, estudando também, eles tinham algumas dúvidas, principalmente em relação ao sexo feminino, porque eles queriam nesse momento estava sendo muito estudado, o que a gente conhece hoje pela síndrome de Turner, né? Então, como que era o desenvolvimento, o que tinha de errado nessas mulheres, por que elas tinham baixa estatura e por que elas tinham alterações hormonais. Ninguém sabia, né, o que era a monossomia de um cromossomo X.
E aí, observando principalmente mulheres com síndrome de Turner, eles observaram um corpúsculo que era mais corado na intérfase e que só aparecia no sexo feminino. E aí compararam, né, começaram a ver que as mulheres com síndrome de Turner não tinham este corpúsculo. E aí ficou uma coisa bem, né, assim, estranha. Como assim? Mas até então eles descreveram, olha, este corpúsculo só aparece no sexo feminino, então, para a gente determinar o sexo, quem tem um corpúsculo é do sexo feminino, né, e quem não tem, do sexo masculino, tá? E aí a gente sabe hoje que esse corpúsculo de Barr, ou a cromatina X, é o cromossomo X inativo, né? E esses pesquisadores, então, observando Turner e depois começaram a fazer outras observações, eles perceberam que as meninas com Turner não tinham e os homens também não. As mulheres tinham um, mas era estranho porque tinha homens que apresentavam um também. E pior ainda, né? Tinham mulheres e homens ainda que tinham mais de uma cromatina, né? Que tinham uma cromatina dupla. E aí, gente, virou uma confusão de novo, porque assim, como assim? Estava tão claro para nós, né? Quem tinha o corpúsculo era mulher, quem não tinha era homem, e agora essa confusão, que tem gente que tem dois, tem gente que não tem nenhum, e aí não importa o sexo, e aí, olha, bom, talvez essa não seja a melhor forma, né, de determinação do sexo. E aí ninguém conseguia explicar a diferença entre homens e mulheres, porque, né, somos diferentes. E até que então, em 1956, foi descrito o número correto de cromossomos para a espécie humana e também ficou determinado, né, como é a constituição cromossômica típica do sexo feminino e do sexo masculino, tá? Então, em 1956, o que era necessário para ser homem? Um cromossomo Y, inteiro, íntegro. E aí, conforme foi avançando, né, as informações, as observações eram as seguintes. Independente do número de cromossomo X, se não tivesse nenhum cromossomo Y, o desenvolvimento seguia sempre no sentido feminino. E aí, se tivesse ao menos um cromossomo Y, independente do número de cromossomo X, o desenvolvimento era no sentido masculino. Então, em 1959, estava claro para os pesquisadores que o que determinava o sexo masculino era a presença do cromossomo Y. Então, está resolvido o problema, resolvido o enigma, né? Para ser homem, precisa ter um cromossomo Y. Pronto, né? Foi desvendado o mistério. Bom, e aí, em 1970... com mais ou menos, né, nos anos 70, com o desenvolvimento das técnicas de bandamento cromossômico, né, a melhora da resolução dos microscópios, a gente conseguiu ver não só o número, mas também a estrutura dos cromossomos. E aí que eles começaram a observar que existiam alterações estruturais, né, dos cromossomos e que dependendo das regiões envolvidas, o desenvolvimento era ou para um lado ou para o outro, mesmo se tivesse o cromossomo Y, tá? Então, cromossomos Y com alterações estruturais que envolviam o braço longo, tá? Só o braço longo, o desenvolvimento, né, era no sentido feminino. Eles observavam que existiam mulheres com essas alterações. Em contrapartida, quando essas alterações envolviam o braço curto, tá? O desenvolvimento era no sentido masculino. Então, olha, essas alterações, não é mais o cromossomo Y inteiro o responsável, né? Eles acreditavam, bom, não é o Y mais inteiro, deve ser então o braço curto. Porque já que tem mulheres que têm o cromossomo Y e são mulheres, então, e quando essas alterações são só do braço longo, continuam sendo mulheres, então deve estar aqui, né, a resposta da nossa pergunta. E foi só em 1991, tá? Em 1990, desculpa, que um pesquisador chamado Koopman, né, Koopman e colaboradores, desvendaram então completamente esse mistério, tá? Completamente não, mas desenvolveram, né, bem esse mistério. Então, eles apostaram em um gene que estava no braço curto do cromossomo Y, chamado de SRY, tá? E aí eles inseriram em camundongas, né, fêmeas, um fragmento de DNA que continha este gene e foi determinado, então, esses camundongos, eles se desenvolveram todos no sentido masculino, tá? Então,
ficou neste momento estabelecido, então, que na verdade não era o cromossomo Y inteiro e nem o braço longo inteiro, nem o braço curto. Era, na verdade, um gene específico chamado, né, que foi chamado então de SRY. Então, o SRY, ele é determinante do sexo, né, uma região determinante do sexo no cromossomo Y, e ele age como um indutor da determinação sexual masculina. Por quê? Porque ele é um determinante testicular, ele que determina a formação do testículo. E aí, como a ciência já vinha mostrando, que está no braço longo do cromossomo Y. E quando a gente vai falar de determinação do sexo, existem existem 4 etapas que elas são sequenciais e que determinam e diferenciam o sexo, tá? Na verdade, o sexo genético, que é o nosso genótipo, XX ou XY, ele é determinado no momento da fertilização, tá? Então, se já tem junto ao óvulo e espermatozoide, o sexo já está determinado, tá? O que vai ser feito depois é a diferenciação deste sexo que foi determinado no momento da fertilização, tá? Então, o primeiro sexo que nós temos é o sexo genético, que é o nosso genótipo, tá? XX ou XY. O segundo sexo é o sexo gonadal, que vai diferenciar ovário ou testículo, né? E ele é regulado por cerca de 30 genes específicos. Então, o SRY, na verdade, é o principal gene responsável por esse mecanismo, né? Ele que vai orquestrar todo esse processo, mas existem muitos outros genes que participam desse mecanismo todo. Então, e ele é dependente do sexo genético. Então, quem tem 46XX, quem tem esse genótipo, espera-se um ovário. E quem tem o genótipo 46XY, espera-se um testículo. E depois o sexo fenotípico, tá? Que é o sexo, né, que vai diferenciar o sexo, o gonadal vai ser diferenciado, vai ser refletido na genitália externa e interna, em feminina e masculina. Né? Então a gente espera, né, isso aqui é um processo sequencial, né? Uma coisa depende da outra. E por fim, o último sexo que nós temos é o sexo psicológico, que é adquirido depois do nascimento, através do desenvolvimento social da personalidade, com as influências hormonais, tanto pré quanto pós-natais. E vocês podem dizer melhor do que eu, mas até onde eu sei, não existem ainda genes que foram descritos e responsáveis por esse sexo psicológico, tá? Bom, então a diferenciação sexual, ela é dita, né, até a 6ª semana do desenvolvimento, como uma gônada indiferenciada e bipotencial. Indiferenciada porque ela não tem mesmo nenhuma, né, até a 6ª semana é tudo igual em ambos os sexos. E bipotencial porque ela tem todos os mecanismos que podem levá-la, tanto para o desenvolvimento feminino quanto para o desenvolvimento masculino. Então, a gente tem até a 6ª semana tanto os ductos de Miller, tá, que vão diferenciar no sentido masculino, o útero, a tuba, a porção superior da vagina, quanto os ductos de Wolff, que depois vão diferenciar em epidídimos, vasos deferentes e as vesículas seminais, tá? Então, por isso que é uma gônada indiferenciada e bipotencial. A partir da 7ª semana do desenvolvimento, na presença então de um genótipo XY, começa a expressão do SRY. Uma vez que esse gene começa a se expressar, ele leva então a determinação, a diferenciação, a formação do testículo. No testículo, a gente tem 2 populações de células muito importantes para esse mecanismo. As células de Sertoli, que vão secretar AMH, e como o próprio nome já diz, é um hormônio antimilleriano, então ela vai relevar a regressão dos ductos de Miller. E as células de Leydig que vão secretar testosterona, e a testosterona, o metabolismo dela, vão ser responsáveis então pelo desenvolvimento das estruturas wolffianas. Então, neste momento, a gente já não é mais bipotencial e nem indiferenciado. Na presença do SRY, a gente tem, então, a formação do testículo, e no testículo a gente tem essas populações celulares que vão levar, então, à diferenciação sexual masculina. Tá? Então, o mesmo estágio indiferenciado, a mesma gônada indiferenciada, vai se diferenciar depois para um lado ou para o outro, dependendo da expressão dos genes e da ação de hormônios, tá? Então,
Essa gona indiferenciada, através do metabolismo da testosterona, ela vai se diferenciar mais ou menos na 11ª semana, no sentido masculino, tá? Em estruturas masculinas. E na ausência do SRY, então a diferenciação sexual masculina, ela é uma diferenciação ativa, ela depende da expressão de um gene. E a diferenciação sexual feminina, ela é passiva, tá? Na ausência da expressão daquele gene, a gente tem então o desenvolvimento no sentido feminino. Então aquelas mesmas estruturas que eram indiferenciadas, né, até a 8ª semana, na 11ª então vão se diferenciar no sentido feminino.